Muito bom dia a todos. É com enorme prazer que daremos continuidade ao primeiro Congresso Internacional Inteligência se Aprende. Vamos tratar do percurso de uma metodologia inovadora na promoção de saltos qualitativos de aprendizagens na perspectiva da educação integral. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de contextualizar o dia de ontem para todos os presentes hoje. Iniciamos o congresso ontem, contando com uma bela apresentação sobre os percursos de uma metodologia inovadora em educação, na fala da professora Sandra Garcia, diretora pedagógica da MindLab. Ela nos trouxe os resultados do ciclo de estudos realizados pela MindLab no Brasil e nos trouxe marcos de mudança e transformação na educação. Depois tivemos um belíssimo espetáculo musical retratando a difícil época da ditadura militar e a dura luta pela liberdade de expressão e superação de velhos paradigmas. Esse espetáculo inspirou o debate filosófico a seguir, que contou com renomadas personalidades do meio acadêmico brasileiro, num gostoso bate-papo sobre os novos paradigmas na aprendizagem, nos provocando a refletir os possíveis caminhos da prática pedagógica. Certamente, a abertura acolhedora e poética do Congresso deste ano muito nos inspirou a conquista de novos aprendizados ao longo da nossa programação. O dia de hoje também será repleto de oportunidades rumo aos saltos qualitativos de aprendizagem. Por isso, convidamos a todos a usar, ao longo do dia, nas atitudes pessoais e coletivas, os métodos da nossa metodologia. Sabemos que o propósito e o conteúdo deste novo congresso trará em todos os momentos a necessidade e a oportunidade do uso constante da árvore do pensamento, nos estimulando ao crescimento cognitivo, bem como da ave migratória, nos ajudando a conviver em grupo num clima de cooperação e harmonia. E para começar, convido a todos que desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Obrigada. Para compor a mesa diretiva deste palco, inicialmente convido o senhor Valmir Pereira, presidente da MindLab. Convido a professora Sandra Garcia, diretora pedagógica da MindLab. Convido também o senhor Álvaro Luiz Cruz, presidente da Comunidade Internacional de Cooperação na Educação no Brasil. Convido ainda à mesa Chris Hendens, da Austrália. Convido também David Zaja, da Turquia. Convido Dori Laria, Estados Unidos. Peço a gentileza também de vir ao palco Hiro Tameda, do Japão. E convido ainda Wang Qi, da China. Convido também Susan Kendall, do Canadá. Em nome da MindLab, agradeço pela presença e composição neste congresso. Agora convido a todos para que em pé ouçam a interpretação do hino nacional com voz e violão por Hélida Marques e Marlos Mateus.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora gostaria de convidar o senhor Valmir Pereira, presidente da Mind Lab, para o seu pronunciamento. Tá bem? Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de ver tanta gente conhecida que tivemos oportunidade de encontrar ontem à noite, numa sexta-feira, num lugar razoavelmente distante e com o trânsito tão complicado de São Paulo. Então, para aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco ontem, quero agradecer muito e dizer que todos nós ficamos muito sensibilizados com aquela apresentação, principalmente para aqueles que têm cabelos brancos, que tiveram a oportunidade de conviver naquele ambiente. Eu quero agradecer também, e não vou nominar secretários municipais, secretários estaduais que estão aqui conosco, dando uma importância para o nosso evento, que mostra como nós estamos comprometidos com a educação. Ontem um secretário chegou para mim e falou: foi a primeira vez que eu vi a mestre de cerimônia se emocionar. E ela se emocionou, por quê? Porque ela viu secretários de Estado, figuras do governo federal, outras pessoas importantes do nosso país e de outros países mobilizadas pela educação. Nós da Mind Lab estamos em 15 países. E eu, como brasileiro, sempre tive uma péssima imagem do Brasil em educação, porque eu era da área de tecnologia. De 6 anos para cá que eu passei a viver com educação.
e conviver com tanta gente. E eu descobri que o Brasil é muito melhor do que a gente imagina, que tem gente realmente dedicada, buscando trabalhar o desenvolvimento das nossas crianças, do nosso povo. E mais que isso, eu vi que nós temos características. Eu estava conversando com o Cris, da Austrália, ele estava me falando, numa sexta-feira à noite, na Austrália, você não consegue trazer os professores. E é muito interessante, o Dori dos Estados Unidos estava falando, puxa, eu conheci a Sandra e via como ela tem um coração na educação. E ontem com as professoras Terezinha, a Emília Cipriano e o César Nunes, ele falou, puxa, eu descobri outras Sandras. Né? Eu falei, essa é uma característica nossa. O brasileiro se envolve, ele se apaixona. E é isso que nós queremos destacar, e é isso que nós estamos querendo mostrar, e é isso que nós estamos querendo construir. Os nossos amigos, que são da Mind Lab dos outros países, estão aqui, alguns deles já estiveram antes, estão aqui para ver como nós fazemos, para também ampliarmos o envolvimento em cada um dos seus países nesse sentido. Nós tivemos a oportunidade, em abril, de fazermos um movimento semelhante a esse na Turquia. E ficamos muito impressionados. Naquele momento o evento era para secretários e diretores, foi um evento da nossa comunidade, e nós levamos 150 pessoas, que para a Turquia foi um marco. E isso é importante, ou seja, nós estamos conseguindo, com a troca de experiências nossa, de Brasil, de Israel, de Austrália, da Turquia, e com o centro da nossa metodologia, conseguirmos fazer um apoio, darmos um apoio para que não só as crianças do Brasil, mas as crianças de todas as partes do mundo se desenvolvam. E esse é o objetivo da Mind Lab. A Mind Lab, ela se foca no desenvolvimento da pessoa, e não estamos falando só da criança. Nós procuramos contribuir com os professores, nós procuramos contribuir com toda a comunidade, nós buscamos envolver os pais, nós procuramos envolver as crianças, para que tenhamos condições de nos integrarmos para termos uma condição melhor nesse futuro. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, particularmente ao pessoal da Mind Lab, que para realizar tantos eventos que nós tivemos 7 eventos simultâneos, com públicos definidos, e que realizou uma operação logística muito complexa, a gente vindo de mais de 10 países, e tudo até agora está correndo perfeitamente. Então, isso tem mostrado que a união do nosso time, que trabalha de dia, de noite, não medindo esforços para poder fazer com que a gente consiga entregar para vocês, não só a metodologia que nós sabemos que consegue empolgar e motivar cada um de vocês, mas também fazermos um aspecto de convivência, quer seja na comunidade, quer seja nos eventos da Mind Lab, para que vocês percebam que, além de termos uma metodologia que nos empenhamos para fazer com que ela funcione, nós também queremos que vocês façam parte de uma comunidade em que nós consigamos nos inserir para nos permitir alcançar os resultados que almejamos, não só aqui no Brasil, como no mundo. É importante dizer que a Mind Lab começou em Israel, hoje a central, o headquarter da companhia é no Brasil, e que estamos trabalhando cada vez mais para desenvolver isso globalmente. E por que veio para o Brasil? Porque nós conseguimos mostrar que temos condições de organizar isso, nós entendemos de metodologia, nós entendemos de gestão e nós entendemos de expansão. E isso, o Saul Singer, que escreveu um livro que chama-se Startup Nation, que significa uma empresa, nascimento de empresa nos países, ou seja, que foi Israel, caracteriza Israel como o país que tem mais empresas iniciantes do mundo. Ele tem mais do que a Europa, para que a gente saiba. E o Saul, nós tivemos a oportunidade de encontrá-lo, ele falou, Israel tem a tecnologia, mas Israel não tem a gestão e a criatividade do brasileiro.
Isso é um depoimento de uma autoridade israelense, que nos deixou muito motivados, porque nós estávamos na Câmara Brasil-Israel, quando ele fez esse depoimento. Então isso nos deixa muito orgulhosos da nossa capacidade. E por que eu estou falando isso? Porque nós, brasileiros, durante muitos anos, tivemos a sensação de inferioridade. Nós achávamos que nós éramos piores. Isso é uma coisa que veio da nossa herança. E o Brasil tem demonstrado que ele tem condições de competir, de realizar. Hoje nós estamos vendo várias empresas brasileiras se tornando internacionais, e é isso que nós precisamos acreditar. Porque o século XXI é o século que já nós vamos conviver com a globalização de verdade. O nosso competidor nas empresas vão ser do mundo, não serão mais os nossos vizinhos. E isso nós temos que nos preparar. E a vantagem que nós temos é que essa preparação é uma preparação que todos os países precisam. O mundo está mudando rapidamente, e uma situação que era privilégio ou desprivilégio dos mundos emergentes, como o Brasil, México, Turquia, hoje os países como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos passam a ter desafios semelhantes aos nossos, com uma desvantagem. Eles têm. Eles sempre estiveram por cima, e vocês sabem que quem está ganhando, normalmente tem mais dificuldade de se recuperar. Basta a gente ver os nossos atletas olímpicos que foram para competir. Aqueles todos que estavam numa posição muito favorável, a maior deles teve dificuldades. E aqueles que não tinham chance forte, eles ganharam. Isso mostra que nós, como seres humanos, como países, temos dificuldades, uma vez que estamos numa situação favorável, de recuperarmos essa situação. E nós que sempre tivemos numa situação desfavorável, temos que aproveitar esse momento para podermos alcançar uma situação melhor para todos nós, competindo nesse mundo que cada vez mais vai ser difícil. E para isso nós precisamos formar os nossos seres humanos, nossas crianças, os nossos professores, para que tenhamos condições de termos profissionais que tenham condições de competir no mundo dos negócios. Mas, além de competir no mundo dos negócios, nós temos que também convivermos pacificamente dentro do nosso ambiente, dentro da nossa família, e isso é fundamental. E esses aspectos que a MindLab busca propiciar, não só o desenvolvimento cognitivo, mas o desenvolvimento social, emocional e ético. E é por isso que a gente acredita, é por isso que a gente trabalha, e queremos compartilhar com vocês as nossas visões, os nossos convidados que falam as palestras, as escolas e secretarias de educação que vão fazer os workshops. Estamos trabalhando todos de uma maneira integrada para podermos conseguir alcançar os objetivos comuns. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigada, senhor Valmir Pereira, pelas suas palavras. E agora eu convido a professora Sandra Garcia para falar rapidamente sobre o lançamento da revista Inteligência se Aprende. Por gentileza, Sandra. Falar rapidamente, para mim, é uma dificuldade muito grande. Mas eu queria dar um bom dia, né, a todos. A gente iniciou ontem uma noite extremamente emocionante. Acho que a gente saiu de um dia de discursos teóricos, políticos e desafios, e a gente vem para cá e a gente vê na representação física dos jovens que é neles que a gente precisa pensar. E a gente, ao fazer essa retrospectiva da história, a gente também faz uma retrospectiva da nossa história interna, da nossa formação, dos nossos sonhos e das nossas prospecções. Ontem eu falei bastante sobre as evidências de resultados e falei também da necessidade da gente apresentar esses resultados, né? Apresentar esses resultados para a sociedade. E vocês receberam hoje e ontem uma sacola que tem aí um artigo onde conta um pouquinho o percurso dessa história.
Mas hoje, eu vou convidar vocês a abrirem a sacola e pegarem uma revista que está aí, que se chama Inteligência se Aprende, que vocês levantassem essa revista, porque nela a gente tem aí o retrato e o depoimento de todas as escolas, ou pelo menos de algumas escolas, né, que usam a metodologia com depoimento dos professores, dos diretores e dos alunos que usam. E só para concluir, eu queria dizer ao Nilson, ao Perrenu, a Heloísa, a Sandra, eu sei que ela deve estar sentada em algum lugar, Sandra Bosa, o Gabriel, Emília, César Nunes e todos esses acadêmicos que têm nos acompanhado, que, assim como o Valmir, fica muito feliz de que a gente consegue mostrar que o Brasil é forte na gestão, na organização, a gente também mostra que o Brasil é forte em reflexão, em execução, em planejamento, em avaliação, em iniciativas tecnológicas para a gente provocar, no mínimo, reflexões e melhorias na educação. Que todos tenham um bom dia e que a gente possa aproveitar dessas feras que estarão entre nós, Perrenu e os outros na sequência, e depois que a gente possa viver intensamente as oficinas que nós estaremos oferecendo. Um bom dia a todos. Sandra está fazendo a entrega simbólica da revista à mesa diretiva, oficializando assim o lançamento de mais uma edição da revista Inteligência se Aprende. Lembro aos integrantes da mesa que em breve, evidentemente, eles receberão em seus países a revista traduzida e vocês podem apreciar a revista já mencionada pela Sandra na sacola que receberam na entrada do evento. Bem, agora em nome da MindLab, eu agradeço ao senhor presidente e a todos os componentes da mesa pela presença e peço a gentileza de retornar aos seus lugares junto à plateia. Muito obrigada.